perfeito, tudo bom com vocês? Como foi a semana? Espero que a semana tenha sido maravilhosa, tenha sido próspera, cheia de saúde. Mas enfim, vamos lá para o assunto de hoje. Que hoje nós vamos estar falando a respeito de um assunto que acomete 90% das nossas crianças. Isso mesmo, 90%, principalmente crianças em fase escolar, né? Que são as famosas e as terríveis gargantas inflamadas, as amidalites, as faringites e todas as ites que as crianças possuem. E não sei se vocês já repararam, os adultos eles têm menos dor de garganta do que a criança, né? Geralmente essa patologia ela acontece mais mesmo nos pequenininhos, né? E essa patologia ela ocorre por quê? Qual é a emoção que está ali por trás dessa patologia? Quais são os sentimentos que estão ali por trás dessa patologia? E eu te digo, né? A patologia ela acomete muitas crianças, por quê? Porque as crianças elas não têm o direito de se expressarem livremente as suas emoções. Isso mesmo, a gente poda isso das crianças. A gente não ensina aos nossos filhos a expor as emoções deles. Então eles acabam engolindo aquilo, eles acabam guardando para eles. E os adultos já não. O adulto ele já coloca para fora. Porque se a criança, imagina a situação, a criança ela passa por uma situação de que ela não gostou daquilo, porque geralmente a gente impõe para as crianças, você vai fazer isso, 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 né? Mesmo sendo contra a vontade deles, a gente se impõe e, porque nós somos os pais, a gente manda. Então, contra a vontade, a criança vai lá e faz. Mas você imagina uma situação dessa, você impôs algo e a criança ela não aceitou, ela não quer fazer aquilo, não tem vontade de fazer aquilo e você impôs aquilo para ela. Já pensou essa criança explode e ela fala tudo o que ela tem vontade de falar? O que você vai fazer? Sua primeira reação vai ser dar uma bronca e colocar essa criança de castigo. Né? É isso que nós pais fazemos. A gente não admite que a criança tenha sentimento. Não é, você não pode ter sentimento, você é uma criança. Sentimento é coisa de adulto, criança não tem. E muito pelo contrário, né, gente? Não é porque ela é uma criança que ela não pode ter sentimento. Ela deve ter sentimento. É normal, faz parte do ser humano. Ela é um ser humano, além de ser criança ou não, ela é um ser humano. E quando a criança ela faz isso, ela é considerada uma criança mal educada. Então, pra gente não passar vergonha, então a gente ensina desde pequenininho que a criança tem que ser educadinha, tem que ser boazinha, tem que dar beijo na tia mesmo ela sem querer, tem que agradar o outro mesmo sem ela querer, né? E não é bem por aí que funciona. Não que a educação não seja fundamental. A educação ela é primordial na vida de qualquer ser humano, seja criança ou seja adulto. Eu acredito que um adulto mal educado é pior do que uma criança mal educada. Então, a criança ter sentimentos não é sinônimo de mal educação. Não. É um direito da criança, se ela não gosta de determinada pessoa, é um direito dela não gostar. Se ela não concorda com alguma coisa, é direito dela não concordar. Assim como nós temos esse direito, as crianças também têm que ter esse direito. Então, por isso, as crianças elas acabam tendo que engolir muitos sapos no longo da infância dela. Então, a minha mãe quer que eu vista essa roupa, mas eu não gosto dessa roupa, mas eu tenho que vestir essa roupa. Então, não posso falar que eu não gosto dessa roupa. Meu pai quer que eu coma isso, mas eu não gosto disso, isso. Então, ela guarda pra ela. Então, todo aquele sentimento dela, ela vai guardando pra ela não vai colocando pra fora. E aí vem os chamados engolindo sapo. Então, o engolir sapo é isso. É você
não concordar com algo ou alguma situação, né? Você não aceitar certas situações ou você não aceitar algumas circunstâncias, não concordar com algumas circunstâncias e você engole aquilo, né? Isso daí é o famoso engolir sapo. E a criança, ela engole muito sapo. E pelo fato da garganta ela estar ligada ao nosso sistema digestório, né? Então, quando acontece alguma emoção muito forte, um estresse muito forte, uma ansiedade muito forte, vem aí o nó na garganta. Então, as palavras, elas ficam entaladas, fica difícil de engolir. Então, aí se dá o famoso nó na garganta, né? E a gente sabe que a garganta, ela é considerada o centro da nossa comunicação. Ela é fundamental pro nosso corpo, pro nosso todo. E a incapacidade de se expor em palavras, de colocar os nossos sentimentos em palavras, de se expressar livremente, acaba cometendo as famosas gargantas inflamadas, porque a gente não está conseguindo pôr para fora, eu não estou conseguindo trabalhar direito, né? Então aquilo fica ali preso ali e aquilo vai inflamando, vai me destruindo por dentro, e aí a garganta inflamada ela vai aflorar cada vez mais, né? Infelizmente a gente faz muito disso com as nossas crianças, a gente poda muito elas. E quando a criança ela cresce, ela já não tem mais, ou como posso dizer, ela já não é mais obrigada a guardar aquilo para ela. Se algo não agradou ela vai lá e bota para fora. Se alguém falou alguma coisa para ela, ela não concorda, ela vai chegar na pessoa e falar: ó, fulano, você falou isso, eu não concordo com você, problema seu, se você aceitou ou não, se você gostou ou não, mas é minha opinião, né? Então, o adulto, ele se faz se respeitar, ele se impõe, né? Ele impõe a opinião, ele expõe a opinião dele, goste o outro ou não. E a criança, ela não pode fazer isso. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Quando algo não tá legal com você, não guarda, põe para fora. Se alguém fez alguma coisa para você que você não achou legal, põe para fora. Chega na conversa, coloca em pratos limpos, expõe esses sentimentos para você não gerar o problema de garganta ou outro problema bucal, né? Porque você não vai gerar somente problema da garganta, você vai gerar problema de garganta, problema na boca, né? Não vai ser só uma patologia em si, né? Vai ter outras por trás ali. E se seu filho ou sua filha apresenta muita dor de garganta, começa a analisar, começa a se fazer uma análise, volta alguns dias para verificar o que foi que aconteceu com essa criança, por que essa criança ela está tendo tanta dor de garganta. Que sapos essa criança está engolindo, quais são os sentimentos que ela não está conseguindo digerir e não está conseguindo colocar para fora, né? A gente acredita que pelo fato de ser uma criança, a vida deles é um mar de rosa, mas não é. Porque nós adultos, a gente tem as nossas responsabilidades, temos contas a pagar, temos família para sustentar, né? A gente tem N problemas e as crianças não. As crianças, o único problema que elas têm é fazer o quê? É estudar, né? E brincar. Só isso que a criança precisa fazer: estudar, brincar, comer e dormir, mais nada. Só que não é bem por aí, né? Se a gente for parar pra pensar, se a gente for parar pra analisar, as crianças têm muito fardos também pra estar carregando. Elas têm que aprender, elas têm que tirar boas notas, então ela tem que estudar, se dedicar no estudo para tirar nota,
para não fazer feio na escola, elas querem fazer bonito para os professores, para os pais, né? Que a criança ela não quer ser rejeitada pelo pai nem pela mãe, então ela começa a criar medos, achando que tá sendo rejeitada pelo pai. Ai, se eu fizer isso, meu pai ou minha mãe vai me rejeitar. Ai, se eu não fizer a minha lição de casa hoje, a minha professora vai brigar. Então, tem muita coisinha que passa ali na cabecinha deles que a gente não se dá conta. Que a gente só vai se dar conta depois que cresce. E não é bem por aí, porque se nós temos sentimentos, por que as crianças não podem ter sentimentos? Qual é a diferença do adulto para a criança em relação a isso? Porque como eu falei lá no começo, não interessa se ela é uma criança ou não, ela é um ser humano, e ser humano sente, ser humano pensa, ser humano precisa colocar para fora, ser humano fica doente. Então é necessário isso, é necessário expor tudo isso. E a nós, como pai e mãe, a gente precisa aprender a ensinar os nossos filhos a ter sabedoria para começar a expor as suas emoções de uma forma que não seja interpretada como má educação ou que não seja interpretada com grosseria. Então a gente tem que fazer isso, que nós estamos educando eles para serem adultos saudáveis. Então, se a gente começa a podar eles lá de pequenininho, como é que ele vai ser um adulto saudável? Não vai ter como ele ser um adulto saudável. E outra coisa, eu acho que está na hora também da gente começar a parar para pensar e nos autoanalisar para ver se a gente não está sendo pais que estamos cobrando muita coisa dos nossos filhos. Será que eu não estou cobrando muita coisa do meu filho ou da minha filha? Será que eu não estou sendo autoritário demais com eles? Porque não sei com vocês se acontece isso com vocês, mas geralmente a criança, quando ela faz alguma coisa na escola que ela resolveu aquele dia, ela se cansou, então ela resolveu expor aquele sentimento dela. E aí ela faz alguma coisa, a professora não gosta, ou ela faz alguma coisa na casa da avó, a avó não gosta, ou ela fala alguma coisa pra avó, pro vô, e eles não gostam. E quando os pais chegam, os adultos contam o que aconteceu. E a nossa primeira coisa que a gente faz é colocar os nossos filhos de castigo sem ao menos ouvi-los, sem ao menos tentar entender o que aconteceu para que a criança chegasse àquele ponto. Então, será que a gente não está sendo autoritário demais com os nossos filhos? Ou será que a gente não está engolindo muita coisa na nossa vida, no decorrer da nossa vida? E a gente passa um dia tão estressante, seja no trânsito, no trabalho, e a gente chega em casa, acaba descontando esse estresse neles, sem termos consciência disso. Então a gente vai engolindo muita coisa do que acontece, problemas no serviço, problemas com tudo, e a gente vai engolindo, e a gente não consegue colocar isso para fora, então a gente acaba exteriorizando isso nos nossos filhos. E aí os nossos filhos, eles captam aquela nossa energia e eles acabam ficando doentes, né? Acontece muito disso também. Então a gente precisa começar a se policiar, começar a aprender, a verificar o que a gente está guardando pra gente, o que a gente não está guardando, se a gente está engolindo muito sapo, se não está engolindo muito sapo. Vamos começar a fazer uma autoanálise e começar a analisar melhor os nossos filhos também, e não somente eles, analisar a nós principalmente. E digo uma coisa, para encerrar, digo que ter sabedoria é uma arte. Então, você saber se expressar corretamente, saber se impor corretamente, saber exteriorizar as suas emoções sem ser mal educado, sem ser grosseiro,
sem saber falar, sem alterar a voz, é um privilégio de muito pouco. Poucas pessoas têm esse dom, essa sabedoria. Então a gente precisa aprender a ter sabedoria para a gente começar a expressar as nossas emoções da forma correta. Né? E a gente tendo essa sabedoria, a gente sabendo expressar as nossas emoções de forma corretas, a gente consegue ensinar os nossos filhos a se expressarem corretamente. E fazendo isso, vocês vão ver que as dores de garganta elas vão diminuir consideravelmente. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe para este final de semana. Se tiver alguma patologia que vocês queiram saber quais são as emoções, o que a gente precisa fazer para começar a mudar, de que forma agir, para estar mudando determinadas patologias, deixa nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês a explicação. E por enquanto é isso. Para a próxima semana a gente vai falar a respeito de problemas pulmonares, quais são as patologias que afetam os nossos pulmões, as patologias não, a emoção que afeta os nossos pulmões. E por enquanto é isso. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.